Fala galera, beleza? Dando seguimento aqui à nossa série de vídeos sobre lunetas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que são essas siglas, esses números que a gente normalmente vê quando a gente faz uma pesquisa sobre lunetas, tá? Normalmente vai aparecer um conjunto de números e esses números têm por função indicar algumas configurações da luneta, tá? Então normalmente vai ser um número ou dois números, um X e um outro número, tá? Esse primeiro número ou conjunto de números, ele mostra pra gente qual que é a ampliação dessa luneta, ou seja, qual que é o zoom que ela tem. Se ele for um número sozinho, significa que é uma luneta de zoom fixo ou de ampliação fixa, tá? E se ele for um número composto, ele indica que é um zoom variável, ou seja, nesse caso aqui, essa primeira configuração aqui, 4x32, quer dizer que ela tem um zoom de 4 vezes, ou seja, ela amplia essa imagem 4 vezes em relação ao que a gente enxerga a olho nu. E nesse caso aqui, 3 a 12x40, quer dizer que ela tem um zoom variável de 3 a 12. Então você pode girar o anel do zoom e modificar essa ampliação. Então ela vai ampliar de 3 vezes até 12 vezes a imagem, tá? O segundo número que aparece depois do X, ele mostra o tamanho do diâmetro da objetiva em milímetros, tá? Então, normalmente, como a gente falou no vídeo passado, ele vai variar de 20 a 60 milímetros, isso aqui, tá? Então, quando a gente enxerga esse número, a gente já é capaz de saber qual a ampliação dessa luneta, se é uma ampliação fixa ou variável, e também o tamanho da objetiva. Aí na sequência, normalmente vem algumas siglas, né? O que essas siglas podem indicar? Por exemplo, em relação ao plano focal, podem aparecer duas siglas nesse quesito. Seriam elas FFP, né? Que seria representando o primeiro plano focal, e SFP, que seria representando o segundo plano focal. Para lunetas de zoom fixo, não faz muito sentido a gente apresentar isso, porque tanto faz a posição que vai ficar o retículo, né? Então, não faz muito sentido a gente falar nisso, porque essa configuração não vai influenciar em nada. Só a título de curiosidade, normalmente as lunetas de zoom fixo são segundo plano focal, porque é mais barato de produzir, tá? Beleza, dito isso, nós vamos para outro tipo de siglas, que seria o de ajuste de paralaxe. Normalmente quando a luneta tem um ajuste de paralaxe, ela vai ser apresentada em dois tipos. Pode ser o paralaxe frontal, né, que eles chamam de Adjustable Objective, que seria a objetiva ajustável, seria aquele anel em cima da objetiva ali, bem na ponta da luneta. Eu vou deixar a foto aí. Ou se não, a sigla SF, que significa Side Focus, que seria o ajuste lateral de paralaxe. Vou deixar mais uma imagem aí para vocês verem também, tá? Cuidado para não confundir esse Side Focus aqui com o Second Focal Plane, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, beleza? Podem ainda apresentar siglas que remetem à iluminação, tá? Então a gente pode ver, depois dessa sigla do paralaxe, podem vir outras siglas, tá? Por exemplo, EG, que remetem ao que? Electronic Light, né? O L de Light, EG, Electronic Green. Então, normalmente essas siglas relacionadas a EG, elas vêm junto com o Adjustable Objective. Então a gente vai ver a configuração da luneta AOE, AOL, AOEG, tá? Isso tudo remete ao tipo de iluminação que ela tem. E também pode aparecer o IR, né? Normalmente ele aparece junto com o Side Focus. Então vai ficar SFIR, que remete ao que? Illuminated Reticle, ou seja, retículo iluminado, tá? Então é uma configuração comum de aparecer também. Existem N tipos de sigla e tal, eu estou falando as básicas aqui, tá?
Cada fabricante às vezes utiliza uma sigla, mas em geral a gente vai ver muito esse tipo de configuração. As configurações em relação à qualidade da lente, tá? Normalmente as lunetas mais premium, normalmente elas aparecem com uma sigla que remete à qualidade das lentes. Elas podem ser HD, que seria High Density, ao contrário do pessoal pensa que é High Definition, normalmente remete a High Density, tá? ED, que seria Extra Low Dispersion, que seria muito baixa dispersão de luz, e APO, que remete a apocromática, correção apocromática, tá? A gente vai falar mais a fundo disso aqui no vídeo específico sobre qualidade de lentes de luneta, tá? Elas ainda podem aparecer algumas siglas que remetem ao tipo de retículo e o tipo de clicagem das torres, tá? Então, se ela vier aqui com a sigla MOA, isso remete que a unidade de clicagem ou unidade do retículo é em minutos de ângulo, minutes of angle, né, MOA. Podem vir também com a sigla 1000, que remete a miliradianos, que é uma outra unidade de medida de ângulo, tá? E existe também um tipo de retículo que às vezes aparece, que é o BDC, que é o Bullet Drop Compensation. Esse tipo de retículo você vai utilizar quando você quiser comprar uma luneta específica para determinado calibre ou determinada arma, tá? Então as marcações dele vão ser referentes a uma utilização de calibre bem específico. Então você vai comprar um retículo próprio para, por exemplo, 223 ou próprio para 308, certo? Porque ele já tem, você zera a luneta a 100 metros e ele já tem as marcações das correções abaixo próprias para esse calibre, tá? Então é um resuminho básico, mais ou menos do que costuma aparecer aqui. A gente vai fazer algumas demonstrações aí com imagens reais aí de lunetas para a gente analisar, tá? E depois eu volto para finalizar. Bom, vamos ao primeiro exemplo aí. É uma luneta 10 por 44 SFP. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem um zoom fixo de 10, uma objetiva com um diâmetro de 44 milímetros e o SFP remete a segundo plano focal. Como eu havia dito, por se tratar de uma luneta de zoom fixo, não tem muita necessidade de se falar em qual plano focal vai estar o retículo, tá? Mas aí nesse caso eles deram a informação. Além disso, ele fala aqui que ela tem torres com ajuste em 1000 dots, né? 1/10.000. E ele fala que ela é capaz de suportar armas de fogo até o calibre 308 e armas de pressão. Beleza? Já nesse segundo exemplo aqui, a gente vê que é uma 4x16 por 40. Ou seja, ela tem uma ampliação de zoom variando de 4 vezes a 16 e uma objetiva com diâmetro de 40 milímetros. Além disso, ele passa informação AOE, que quer dizer o quê? Que ela tem uma objetiva ajustável e ela é eletrônica, ou seja, ela tem iluminação, tá? Além disso, na descrição aí ele fala que tem um retículo em 1000. Então a gente sabe também isso e tem uma foto do retículo ali em cima. E nesse último exemplo aqui, a gente tem uma luneta que tem a inscrição ED, ou seja, ela tem uma boa qualidade, né? Extreme Low Dispersion, né? Então ela tem uma boa qualidade das lentes. FFP, ou seja, de primeiro plano focal, com zoom variável de 4 a 24 vezes. Ela tem 50 de objetiva e ela é SFIR, ou seja, ela tem o side focus, né? O ajuste de paralaxe lateral e o retículo iluminado. Além disso, ele fala aqui na descrição que é uma luneta que suporta até o calibre .50 BMG e também serve para armas de pressão, certo? Bom, foi isso, galera. Eu espero ter ajudado um pouquinho vocês sobre entender como que é feita essa nomenclatura de siglas, de números, etc.
Se vocês gostaram, já se inscrevam no canal, deixa o like aí e acompanha a nossa série aí que a gente vai trazer mais informações, beleza? Um abraço a todos aí.